Fala galera, bem-vindos a este canal. Eu espero que você esteja muito bem na graça do nosso Senhor Jesus. No último vídeo nós iniciamos aqui a teologia, né, a doutrina, né, o estudo da doutrina do amor. Como que isso é importante. E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a assistir, porque foi assim uma introdução ao que vamos estar falando aqui durante um bom tempo, porque eu realmente acredito que assim a gente esmiuça pouco isso que é tão importante, né, que o próprio Jesus destacou acima dos demais mandamentos, que é o entendimento do amor pelo Senhor. E como eu disse no último vídeo, eu queria mais uma vez indicar esse livro de todo coração do pastor Luciano Subirá, que lançou assim um fundamento tão forte no meu coração em relação ao amor pelo Senhor, que desde então eu leio ele todos os anos e ele sempre coloca lenha de novo, ele me lembra daquilo que é importante, né? Nós temos que fazer com que as coisas importantes permaneçam importantes. Mas sem mais delongas, pega o seu rolo, pega a sua Bíblia e bora comer esse rolo juntos. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, versículo 4. A gente vai falar um pouco hoje sobre um pecado com consequências. No último vídeo a gente deixou bem claro aqui que o mandamento, né, que amar o Senhor é um mandamento. E que Jesus destacou esse como como o principal mandamento, ou seja, ele está acima dos demais e o cumprimento dele vai influenciar o cumprimento dos demais mandamentos. Ou seja, se é um mandamento, a não obediência desse mandamento é um pecado. Por mais que a gente não pense nisso como um pecado, a falta de amor para com o Senhor é a quebra do primeiro mandamento. E segundo João, 1 João 3,4, o pecado, a definição de pecado é justamente esta. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Não amar ao Senhor, gente, é um pecado. E não amar ele acima de todas as outras coisas é um pecado. Porque, gente, né, a gente já falou outras vezes, mas eu vou repetir. Meia obediência é desobediência. Não tem dessa de eu amo a Deus e tá tudo bem. Se você não o ama da maneira como ele determinou que ele deve ser amado, você está desobedecendo, você está em pecado. A gente tem vários exemplos disso na Bíblia, né? O rei Saul, Deus deu uma ordem para ele e ele cumpriu 95% da ordem. Por causa daqueles 5% que ele não cumpriu, todo o reinado dele foi desfeito, foi cancelado ali e Deus levantou Davi. Ou Moisés, Deus deu uma ordem para ele, vai lá e fala para a pedra para sair água dela. O que ele fez? Ele feriu a pedra, saiu água, mas ele desobedeceu um pouquinho ao Senhor. Ele fez 90% do que o Senhor queria que ele fizesse. Por um pouquinho ele não fez. O Senhor falou com ele, olha, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar nela. Olha só. Ou seja, gente, para Deus, ou você obedece 100% ou você não obedece. Nós temos essa mania do 80%, né, da média. Né? Na minha época de escola, se eu alcançasse 60% nas minhas notas, eu passava de ano. Ou seja, o meu objetivo já não era mais o 100%, era o 60%. E eu confesso para vocês, eu dificilmente bati o 100%. Mas é uma cultura quase. Eu vejo os meus sobrinhos, quando eu converso com eles, é essa cultura. Não, eu tô acima da média. Gente, tá acima da média, para Deus não funciona. Ele quer todo mundo 100%. 100%. É 100% obediência ou obediência nenhuma. Isso é muito importante. Ou seja, eu não colocar Deus acima de tudo é uma desobediência. Olha o que o nosso Senhor Jesus vai dizer pra gente em Apocalipse 4:5. Né? Aquela famosa carta do Senhor Jesus para a igreja em Éfeso. Ela fala lá, você é uma boa igreja, tem visto as suas obras, como você tem performado super bem, entretanto, tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E se não se arrepender, venham a você e tirarei o seu candeeiro do lugar. Quando Cristo fala aqui, você abandonou o seu primeiro amor, é a mesma palavra que nós vimos lá em Marcos 12. Primeira imposição, primeiro lugar. Está falando o seguinte aqui, olha, você deixou, igreja de Éfeso, você deixou de me colocar em primeiro lugar na sua caminhada.
Se você deixou isso é um pecado, carece de arrependimento. Já ouvimos diversas pregações acerca do primeiro amor. Gente, por mais que sim, né, quando nós recém conhecemos o Senhor Jesus, tem aquela paixão, aquele fogo, a gente diz sim para tudo e etc. E muitas das vezes, quando a gente ouve a pregação do primeiro amor, a gente só acha que é voltar a sentir aquele foguinho. Gente, com todo respeito, se eu falar para você que eu amava mais o Senhor Jesus quando eu recém conhecido que eu amo agora, eu estaria mentindo. Eu amo muito mais o Senhor agora. E não só porque talvez naquela época era um pouco mais, não sei como dizer, mas um pouco, era mais palhafatoso. Mas hoje queima muito mais, é muito mais ousado, é um amor mais maduro, é um amor mais firme, é um amor que não fica titubeando. Quer dizer que eu cresci em maturidade e que eu aprendi a colocar Jesus em primeiro lugar. Gente, no início da minha caminhada com o Senhor, cara, eu ainda cedia demais para minha carne. Ainda tinha momentos que eu não entendia que eu tinha que dizer não para mim, dizer sim para o Senhor. Eu não conseguia sempre colocar em primeiro lugar na minha vida. Isso foi uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Claro que ainda hoje, né, assim como Paulo diz, não que eu tenha cansado, mas esquecendo daquilo que para trás fica, avance para o alvo. Mas é uma decisão. Eu quero colocar Jesus acima de tudo. E é o que Jesus está falando para a igreja de Éfeso aqui. Você parou de me colocar como prioridade. Você está colocando outras coisas como prioridade. Talvez o serviço, talvez o culto de domingo, talvez a performance, talvez as suas ações caridosas, talvez as suas células, as suas ações para adolescentes. Não interessa. Você deixou de me colocar em primeiro lugar. Isso é muito importante a gente entender. Gente, fazer coisas para o Senhor nem sempre significa que nós estamos colocando Ele como prioridade. E Deus vê o nosso coração. E se de fato eu estou no local de desobediência, se eu estou em pecado, isso carece de arrependimento, temos que entender que não amar ao Senhor de todo o coração, acima de tudo, em primeiro lugar, como prioridade, vai atrair maldição para a nossa vida. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Gente, anátema. Anátema é uma coisa muito pesada. Anátema significa algo abominável, maldito. Pensa só, se alguém não ama o Senhor, seja ele maldito, abominável. É isso que está falando para a gente aqui na palavra de Deus. E nós tratamos isso com muita pouca seriedade. Mas é sério demais, é importante demais. É muito importante a gente entender que se eu obedeço, tenho bênção. Se eu desobedeço, tem maldição. E isso desde sempre. Olha o que Deus fala para a gente em Deuteronômio. Vou ler o 30, capítulo 30, versículo 19. Hoje tomo os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Agora vamos ler um do Novo Testamento. Porque a terra que absorve a chuva frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles a quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição. E o seu fim é ser queimada. Maldição é uma expressão de juízo e correção, mas também é um chamado ao arrependimento que Deus faz ao homem. E por que é importante eu entender disso? Porque se de fato eu não amar o Senhor acima de todas as coisas, eu abro uma brecha para maldição na minha vida. Porque maldição, gente, não é só porque Deus, você não me ama, então eu vou te destruir. Não, gente. É porque para Deus não tem meio termo. Não tem dessa de tô no meio aqui, eu não tenho nem a bênção nem a maldição. Ou é um ou é outro. Se eu não tenho Deus, que é a bênção, que é o abençoador, eu não tenho nada. Eu tenho maldição, eu tenho o oposto da bênção. E quando eu quebro esse mandamento, que é extremamente importante, como nós vimos no primeiro vídeo, e ele influencia o cumprimento de todos os outros, quer dizer que eu vou ter dificuldade de cumprir todos os outros, e que eu irei falhar, e que eu irei desobedecer. E por que é tão importante esse mandamento? Gente, Jesus fala aqui, olha, aqui está a escolha. Eu não vou forçar vocês a me amar, eu não vou forçar vocês a me obedecer, é a escolha de vocês. É por isso que se eu tenho amor e coloco Deus como esse primeiro amor, como essa prioridade, fica muito mais fácil escolher Ele o tempo todo.
É muito mais fácil. Pensa só, um exemplo bem pequenininho, mas quando você fazia ali o trabalho de escola, e você podia escolher os seus amiguinhos. Não sei vocês, mas eu geralmente escolhia aqueles que eu mais amava, aqueles com que eu mais me identificava. Quando eu vou fazer algo, eu vou comprar algo para alguém, um presente, ou eu vou comprar comida, sei lá, eu sempre priorizo aqueles que eu amo mais. E se eu amo mais Jesus, eu sempre priorizar ele mais. Eu sempre vou escolher as coisas que o favorecem mais, que o deixam mais feliz. É uma questão assim que está totalmente interligada. Ou seja, está nas minhas mãos ter a bênção ou a maldição. É uma escolha minha. E se a maldição vem, não é porque Deus quer te destruir. Olha o que diz em Ageu 2,17, Antigo Testamento. Eu os feri com crestamento, com ferrugem e com saraiva em toda a obra das mãos de vocês. Contudo, vocês não se voltaram para mim. Ou seja, ele o feriu para que eles voltassem os seus olhos para ele. Olha só, Salmo 39:11. Quando castiga alguém com repreensões por causa da sua iniquidade, destrói-os como a traça. O que ele tem de precioso. De fato, todo ser humano é vaidade. E 1 Coríntios 5:3. Porque eu, na verdade, embora ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o que fez isso. Em nome do Senhor Jesus, reunido vocês e o meu espírito com o poder do nosso Senhor Jesus, e que essa tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o próprio espírito seja salvo no dia do Senhor. Gente, toda vez que Deus ele manda um juízo, não é para nos destruir, é para nos fazer recalcular a rota. É para que ele está sempre estendendo essa misericórdia para nós. E quando ele vê essa falta de amor no nosso coração, ele não está querendo nos destruir, ele está querendo que a gente aprenda a amá-lo mais. E não é porque ele quer ser amado, porque ele está carente de amor. É porque ele sabe que se eu colocar ele em primeiro lugar, isso é bom para mim. Não é porque isso é bom para ele, isso é bom para mim. A Bíblia vai dizer para a gente, lá em 1 Coríntios 13, né, aquele famoso capítulo do amor, que o amor não busca o seu próprio interesse. E se Deus é amor, está dizendo para a gente, Deus não busca o seu próprio interesse. E quando ele diz que eu devo amá-lo acima de tudo, ele não está buscando o seu próprio interesse. Ele fala assim, olha, você me ama, me coloca acima de tudo. Então eu vou poder cuidar de você, te abençoar, te ensinar a amar o teu próximo, te ensinar como amar você mesmo. Me coloca em primeiro lugar porque é bom para você. Ele está totalmente interessado em nós. E eu não colocando ele acima de todas as coisas é um pecado que carece arrependimento, metanoia, mudança de rota. Não estou colocando Deus acima de todas as coisas, eu estou colocando ele como uma parte. É tipo assim, pensa nesse exemplo. Imagina se você se casa com alguém e aí no dia do casamento, na hora dos votos, você vira para a pessoa, para o seu amado ou para a sua amada e fala assim, olha, eu prometo para você te amar, te respeitar, 363 dias por ano. Mais 2 dias por ano eu vou ficar com outras pessoas. Beleza? Se olhar para aquela pessoa e falar assim, sorry? Quê? Como assim? Eu não vou casar com você então. Aí você vai lá e fala assim, não, por que não? Eu vou te dar a prioridade. A maior parte do meu ano vai ser sua. Só 2 dias que não. Não tá o suficiente para você? Você tá querendo demais? Aí a pessoa falaria assim, ou é 100% ou é nada. É nesse local que Deus chama a gente. Ou é 100% ou é nada. Deus não te quer por metade. Ele te quer por inteiro. E isso é bom para você. Isso é bom para mim. E se você não tem feito isso, esse é o momento onde você ora, você se arrepende, você recalcula a sua rota, porque Deus está esperando para viver essa história de amor avassaladora com você. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, se de alguma maneira essa palavra tocou no coração dessa pessoa e ela percebeu que não está te colocando como prioridade, que ela está nessa prática desse pecado, Pai, eu oro agora para que o teu Espírito venha convencer o coração dessa pessoa. Pai, para que a gente aprenda a te colocar acima de tudo. Espírito Santo, convença os nossos corações e nos ensina a colocar Deus como prioridade, em primeiro lugar, acima de tudo, mas não só de palavras, de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi edificado, curta, compartilhe isso com alguém.
Que Deus te abençoe, meu amigo.